Esse bombardeio de reservas de petróleo da Arábia Saudita é uma coisa que a gente pensa no primeiro momento. Isso não tem absolutamente nada a ver conosco. Tem sim. Vejam bem, no primeiro momento, quando os Estados Unidos precisavam abaixar o preço do petróleo para desvalorizar o petróleo e complicar a saúde financeira de países como Venezuela e Brasil, eles fizeram uma superprodução de petróleo. A abundância de petróleo ao redor do mundo fez com que o petróleo caísse o preço. Nós tivemos, inclusive no Brasil, idiotas de alto nível, e olha, entre esses idiotas eu garanto para vocês, pessoas estudadas, porque quando eu dizia que o golpe que estava acontecendo no Brasil era por causa do petróleo brasileiro, engenheiros me respondiam dizendo: você é louco, petróleo não vale nada. Isso eu escutei de engenheiros, isso eu li respostas desse tipo de engenheiros nos grupos de WhatsApp que falavam abertamente que eu era uma pessoa que não tinha noção do que estava acontecendo no mundo porque o petróleo não valia mais nada. Sim, o petróleo vale muito. E nesse momento, depois dos bombardeios, o barril de petróleo sobe imediatamente 18%, que vai implicar no mundo inteiro. Se fosse há pouco tempo atrás, essa flutuação no preço do petróleo poderia ser amortecida pela Petrobras, o que significa que a gente não teria um imediato aumento de preço dos petróleos derivados e indiretamente afetados pelo aumento do preço do petróleo. Mas por causa da nova política de preços da Petrobras, por causa das privatizações, o que vai acontecer nesse momento é que tudo no Brasil vai aumentar o preço. Essa camisa aqui, que é vermelha e vai continuar sendo vermelha, ela tende a aumentar o preço porque a energia utilizada na produção dessa camisa, parte dela é produzida por petróleo. O transporte dessa camisa, obviamente, envolve um pouco do uso do petróleo. E assim por diante, né? Máquinas envolvidas na produção dessa camisa, o petróleo está envolvido em absolutamente tudo, e o aumento do preço do petróleo vai aumentar o preço de tudo que está à sua frente. Então, desde essa câmera que eu estou olhando aqui, desde a lente da câmera que usa um polímero à base de petróleo, usa energia à base de petróleo na sua produção, usa petróleo no transporte, até o computador ou o celular que você está utilizando para assistir essa live, e tudo que está à sua volta depende direta ou indiretamente do petróleo e vai aumentar o preço. Mas aí vem a parte da teoria da conspiração. Vocês percebam que todas as vezes que acontece um atentado, os Estados Unidos já têm um culpado, e o culpado normalmente é um país produtor de petróleo. Vocês lembram que depois do atentado das Torres Gêmeas, é um atentado que as teorias das conspirações dizem que esse atentado foi criado pelo governo dos Estados Unidos para conseguir apoio popular para invadir o Iraque, mas a realidade é que depois desses atentados, os Estados Unidos e a Inglaterra usaram o atentado como desculpa para invadir o Iraque. E agora a gente tem uma situação que depois de alguns atentados contra a Arábia Saudita, os Estados Unidos já começam a culpar o Irã pelos atentados. E olha que interessante, pessoal. O atentado contra a Arábia Saudita, ele prejudica todo o mundo, porque modifica o preço de produtos ao redor de todo o mundo. Não é um atentado que implica somente em prejuízos da Arábia Saudita. Então podemos dizer que se o mundo acreditar que o culpado pelos atentados na Arábia Saudita realmente é o Irã, o resto do mundo vai ficar com raiva do Irã e vai apoiar uma possível invasão do Irã, assim como o povo apoiou uma invasão do Iraque por causa das armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Mas a realidade mesmo é que é muito difícil a gente acreditar que a Arábia Saudita, parceira dos Estados Unidos, não teria estrutura para evitar um ataque por drones. É muito infantil imaginar que a Arábia Saudita, um país com extremo poder financeiro, seria vulnerável a ponto de ter reservas de petróleo atacadas e destruídas por drones. É a mesma coisa de falar que um cara comum, né, do nada vai conseguir chegar e dar uma facada num deputado candidato a presidente da República e ninguém vai perceber que esse cara estava lá cercando. É a mesma coisa. Lógico que a Arábia Saudita, ela
fez vistas grossas à entrada desses drones, porque imaginar que esses drones conseguiriam entrar no território da Arábia Saudita, né, no espaço aéreo da Arábia Saudita e atacar esses postos de petróleo, vamos cair na real. Isso não cola, não cola. E agora acreditar que seria o Irã que teria um drone com tamanha tecnologia para furar uma defesa da Arábia Saudita, que é um país parceiro dos Estados Unidos, é a mesma coisa de dizer que o Irã teria tecnologia suficiente para invadir o espaço aéreo dos Estados Unidos e jogar 2 torres, né, de negócios no chão. 2 torres que envolvem negócios do mundo inteiro. Torres que, obviamente, se caíssem, conseguiriam causar a revolta do mundo inteiro, um aumento de 18% no preço do petróleo que impacta na economia mundial, um aumento de preço que obviamente comove o mundo inteiro para ficar com raiva do responsável pelo aumento do preço. Quem que é o responsável pelo aumento do preço? Eu não sei, mas o mundo vai achar que é o Irã. Mas o Irã já respondeu que rejeita a acusação dos Estados Unidos e diz estar pronto para a guerra. O Irã rejeitou as acusações dos Estados Unidos de que está por trás do bombardeio de drones no sábado contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita e alertou nesse domingo que as bases e porta-aviões norte-americanos na região estão ao alcance de seus mísseis. Então, o Irã tem mísseis que têm condições de atacar as bases dos Estados Unidos, mas para atacar os postos de petróleo, ele usou drones. Bom, tá aí. É assim que o mundo é governado, por causa do petróleo, pelo petróleo, em função do petróleo, e obviamente porque o petróleo significa energia, energia significa dinheiro. Quem precisa da energia está disposto a pagar o que for necessário para ter essa energia. E quem tem condições de monopolizar essa energia até derruba presidente da república em país subdesenvolvido, onde o povo se acha rico, para botar a mão nessa energia, né, pessoal?